Eu precisei estar numa ave para que a gente se encontrasse. Eu sou a Tati Amaral, sou médica, tenho 41 anos e sou da turma MAVE 10. A Tati, antes do MAVE, engessada de tudo, medo de tudo, programada para tudo. Eu tinha uma programação para os próximos 10 anos e eu costumava falar que eu era um trem e a minha vida era um trilho, então nada podia sair daquilo. Era tudo planejado, tudo ensaiado, tudo enquadrado, tudo encaixotado, tudo engessado. E tudo que saísse fora daquilo me causava um efeito dominó. Eu não me permitia improvisar, eu não me permitia viver com leveza. Então era uma vida muito pesada, de muita cobrança, onde eu me cobrava diariamente por uma pseudo-perfeição, que eu achava que eu tinha que ser, que eu tinha que fazer, e que toda vez que algo na minha vida não dava certo, e o que era muito frequente, eu me culpava, né? Eu era infeliz porque as coisas davam errado, as coisas davam errado porque eu era infeliz. Eu acho que o que impedia era essa busca por uma perfeição inexistente e a cobrança, né? Eu vivia a vida toda com a sombra, né, do meu pai, dizendo que eu tinha que ser perfeita, que número 2 não existe, que o lugar no pódio era sempre lá em cima, né, e que eu tinha que mostrar resultado, porque eu não admitia que a vida não poderia ser perfeita. Eu não admitia que eu poderia falhar. Eu não admitia que o outro poderia falhar e que é normal, nós somos imperfeitos e as nossas imperfeições, elas podem aproximar. Uma amiga falou, a gente estava conversando sobre essa questão de não dar certo com ninguém, do dedo podre, de estar sempre, né, buscando por alguém que não dá certo, e ela já seguia ele nas redes sociais. Aí ela falou dele pra mim, olha, tem um cara que, olha, tem um método muito bacana, que trabalha com mulheres e tudo, seria interessante você segui-lo. Aí eu comecei a seguir o Ítalo na semana que o Ítalo ia lançar a Live Week, que foi o pré-MAVE 10. Então eu assisti todas as aulas do Live Week, já me inscrevi na semana seguinte para o curso. Foi bem na pandemia, né? A pandemia começou em março, eu me inscrevi em junho. Então era aquilo de você não ter com quem se preocupe com você. Receber uma mensagem tipo, você espirrou, você tá com febre, tá precisando de alguma coisa, você quer que eu peça alguma coisa, leve alguma coisa pra você, e eu não ter quem fazer a mesma coisa. Eu cheguei a falar assim, ai, Deus não quer que eu tenha alguém. Deus quer que eu fique sozinha. Antes do método MAVE, eu era uma mulher ciumenta, dominadora, extremamente possessiva, sufocadora. Eu tinha aquela necessidade de estar perto, estar junto, estar o tempo todo ali, não dava espaço, sabe? Não queria espaço, queria estar o tempo todo e grudada, o tempo todo falando, o tempo todo. Depois do método MAVE, eu me priorizei, eu me amei, eu me permiti crescer para atrair pessoas que também se amam, que também querem crescer, que também querem progredir. Então hoje eu vivo um relacionamento leve, vivo um relacionamento que eu não preciso estar em cima o tempo todo e que eu não quero que ele esteja em cima o tempo todo, que eu não vivo um ciúme obsessivo, que eu não fico perguntando de 5 em 5 minutos onde ele está, que eu não, assim, eu me interesso pela vida dele para que a gente compartilhe e não como uma forma de dominá-lo, de controlá-lo. E se ele discorda de alguma opinião minha, se ele discorda de alguma coisa que eu falo, eu até acho assim, interessante, eu acho legal, porque é uma forma de eu crescer. Porque às vezes eu tô errada. E hoje eu consigo admitir isso. Eu consigo admitir, poxa, você tem razão. Será que se eu fizer do seu jeito? Ou será que se a gente procurar um jeito junto, se a gente mesclar o jeito de um com o jeito do outro, que era algo que antes do MAVE, inaceitável. Ou era do meu jeito ou não era. Eu precisei estar no MAVE
para que a gente se encontrasse. You and I, we were meant to be. I feel it in my soul. Feel it in my soul. Never separated, you and me. Primeiro pela diferença de idade. Pra mim era inaceitável. Me relacionar com um homem mais jovem, ter qualquer tipo de proximidade com uma pessoa mais jovem, jamais. Eu era extremamente preconceituosa com isso. Então o método, ele me mostrou isso. Ele me mostrou que eu precisava buscar aquilo que eu precisava e não aquilo que eu só queria. E nem sempre a minha vontade, né, os meus preconceitos, os meus conceitos eram corretos. Que aquilo estava vindo de uma mulher ferida, magoada, problemática, que teve uma infância difícil, que viu muita coisa acontecer. Então o MAV, ele me mudou. Ele me abriu a mente para isso. Abriu a minha mente e abriu meu coração. Outra coisa em relação à distância. A gente mora em cidades diferentes. Era outra coisa que, assim, era muito difícil no início. Eu falei assim, não, a gente mora longe, tá louco. Não. Porque eu queria estar perto, né? Queria estar junto, queria estar agarrado, queria estar... Ah, eu moro em tal lugar. Ah, muito longe. Aí o papo já esfria. Porque o cara tem que dirigir 20 minutos, porque o cara tem que dirigir meia hora, sabe? Hoje, o homem da minha vida dirige 4 horas pra me ver, cara. E 4 horas no engarrafamento. Ainda tem esse agravante. Então teve essa questão da distância. A idade é a distância. Mas o método, ele me abriu para as possibilidades, né? E se? Por que não? Quando eu olhei o interior dele, o homem de alto valor que ele é, e eu valido ele todos os dias. Eu falo, cara, você não existe, sabe? Você é um achado. Mas é um achado que uma MAV reconhece. Porque a MAV, ela tem olhar de garimpeira, sabe? Ela vai, esse cara é diferente. Por causa disso, por causa disso. Pequenas coisas que a gente vai percebendo no dia a dia e que a gente consegue ver a essência da pessoa, o interior da pessoa. E hoje eu posso afirmar com toda certeza que, assim, no auge dos meus 41 anos, eu encontrei o grande amor da minha vida. E eu tô vivendo ele hoje, sabe? E é real, é de verdade. Mas se eu não tivesse passado pelo método, eu nem teria dado oportunidade. Só que você precisa se permitir. Não buscar imediatismo, não buscar se enlame, 3 minutos você vai. Não. Segue o método, arrisca, obedece, arrisca. Bom, papito, eu tive a oportunidade de falar isso, né, quando a gente conversou, quando a gente teve a oportunidade de fazer uma live juntos. E foi sensacional, principalmente porque você viu a minha mudança. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, eu louvo muito a Deus pela sua vida, porque eu tenho muita fé. E eu sei que o que você faz é algo muito peculiar, é algo muito raro, é muito difícil. Vai na contramão do mundo mesmo, você vem com uma proposta diferente. Você vem na contramão do mundo falando, construa sua família, ensine valores para os seus filhos. E é isso que você implantou na gente, né? E a gente vai passar isso para o nosso filho, a gente vai passar isso para a nossa família. Valores. E você reacendeu isso no meu coração, no coração dele, que é valores, que é o que falta hoje no mundo. Então, assim, eu oro muito pela sua vida, pela sua família, porque se a gente está aqui junto, eu sou culpa. Ítalo, primeiro, muito obrigado. Deus abençoe muito sua vida. E uma das coisas que admiro muito o seu trabalho é mostrar pessoas admiráveis, botar a admiração de cada pessoa para fora. Porque paixão nasce e morre, amor nasce e morre, mas a admiração não tem preço, sabe? Você pode amar e do nada você não ama mais, só que a admiração ela perdura. Não tem como você deixar de admirar uma pessoa, sabe? Só tem a agradecer. Só agradecer e orar muito por você. Deus te abençoe sempre.